começando o terceiro bloco, eu passo a palavra à professora Márcia Cunha para formular sua pergunta ao professor Araquém de Assis. Professor, eu gostaria de voltar um pouco à questão do artigo 139, o inciso 4, que eu acho que essa é a questão do momento no processo, na execução, melhor dizendo, que é a questão da aplicação das medidas coercitivas, principalmente nas obrigações pecuniárias, que o senhor já chamou a nossa atenção da novidade, do que é novidade nesse dispositivo. E do abuso que tem ocorrido com apreensão de passaportes, apreensões de CNH, apreensões de cartão de crédito das pessoas e também qual é a sua interpretação dos habeas corpus que foram julgados pelo STJ, julgados do ministro Luiz Felipe Salomão e ministra Nancy, porque eu tenho ouvido de pessoas, dizerem que pelo fato do habeas corpus não ter conhecido a questão da carteira da CNH, que a apreensão da CNH pode e que a de passaporte não pode, porque a decisão do Supremo se restringiu à questão do passaporte. E no meu entendimento, se restringiu a questão do passaporte porque o HC trata de questão de liberdade. E o acordo diz isso. Se lermos, não só o acordo, como a própria ementa, mas se precisar, vamos ao acordo. E da CNH simplesmente não conheceu, não é que permitiu. Por favor, professor. Começando pelo fim, de acordo. E relativamente a esse precedente, é a única interpretação condizente se examinarmos o que é passar do juízo de admissibilidade para o juízo de mérito nesse remédio processual. No primeiro bloco, nós examinamos o processo como relação jurídica, vimos que há determinadas questões, elas compõem o juízo de admissibilidade. O órgão judiciário só passa o exame no mérito depois de vencer o juízo de admissibilidade. Aí, nesse caso, portanto, não houve pronunciamento algum, exceto de que não cabe habeas corpus, quanto ao problema da apreensão da carteira de habilitação, a CNH. E já relativamente ao mérito, então, foi quanto à apreensão do passaporte. Bom, então, começando pelo fim, estou de pleno acordo. O senhor explica muito melhor do que isso. Esta é a única explicação concebível do assunto. Agora, já vimos que a execução é um trabalho de campo, que sofre limitações práticas e políticas. A política principal, o princípio da responsabilidade patrimonial. Também vimos que se inseriu muito propriamente, a meu juízo, no artigo 139, dentre os poderes gerais do órgão judiciário, esse inciso 4, que não é inovador. O artigo 536, parágrafo 1º, ele de alguma maneira explicita quais sejam essas medidas, indicando algumas como remoção de pessoas ou coisas que são, portanto, medidas típicas, né? E já constava do direito anterior. Parece, então, que só há duas novidades: a localização da matéria e a cláusula final, que manda aplicar nas obrigações de pagar quantia. Bom, e essa disposição só pode ser entendida no contexto da disputa que há entre o processo civil autoritário, que predomina entre nós, e nada é mais autoritário sustentar ou aspirar que o processo seja eficiente sempre, apesar de alguns casos, sistematicamente, ele não poder ser eficiente, né, do que sustentar a possibilidade de medidas executórias atípicas. Por quê? Porque os mecanismos de coerção, eles têm as consequências jurídicas antecipadamente previstas. A desembargadora Márcia apresentou no bloco anterior o problema da constituição do crédito. Sim, mas é que hoje em dia, com a difusão do crédito, não mais interessa se o devedor vai pagar ou não, né? Quem tem capital ganha eu não sou economista, mas ganha no volume, ganha na extensão, né?
Razão pela qual é mais um motivo para nós sustentarmos que não é necessário enforcar o devedor se ele, sem patrimônio, não tem como pagar. Então, o que há é uma disputa entre o processo civil autoritário e o processo civil que, a falta de maior palavra, eu vou chamar de processo garantista, que é o respeito aos direitos fundamentais processuais. Né? E a aplicação dessas medidas bem demonstra que a falta de respeito é absoluta. Pois um determinado magistrado do Distrito Federal teve que se envergonhar quando mandou cortar, como medida típica, cortar a água e a luz, e descobriu que isso era uma forma de tortura, segundo uma convenção internacional que o Brasil assinou. Agora, basicamente, estamos aprendendo a CNH e o passaporte. Indiscriminadamente, como é a aplicação das trentes. Por quê? Porque é mais fácil. Não precisa pensar. E o pior, por isso que o respeito aos direitos fundamentais é fundamental, é que às vezes funciona. Na minha própria atividade profissional, eu tenho um colega que tem uma causa, juntamente com um prestigioso escritório lá, e se viu nessa contingência, conversou comigo e disse assim: olha, eu vou requerer a aplicação de uma medida típica, o recolhimento da CNH. Um mês depois veio dizer assim: funcionou. O juiz deferiu e funcionou. Esta é a tentação autoritária. É a chantagem. Aí eu recomendo lerem, e até se já aqui não esteve, deve ser convidado, leiam Streck, o que é julgar por princípio. Por princípio, eu não aceito as medidas atípicas e considero a sua aplicação inconstitucional porque as consequências jurídicas não são predeterminadas. Quais são as consequências jurídicas da apreensão do passaporte? Bom, parece que se o executado viaja a trabalho, não pode ser apreendido. Isso é ainda mais, digamos assim, toma uma estatura e uma dimensão ainda pior quando o magistrado, sem contraditório, leva em consideração as contas sociais do executado. Ou seja, busca na internet, em determinados mecanismos de intercâmbio, informações que o próprio executado voluntariamente presta. Porque hoje em dia o sujeito vai ao banheiro e coloca na rede social que foi ao banheiro para fazer determinada coisa e não outra. Professor, desculpe, só que o senhor fez uma colocação aqui que me parece fundamental. Não sei se entendi bem, mas a aplicação dessas medidas atípicas demandaria antes o respeito ao contraditório? Com certeza. Né? Mas eu não me contento com essa garantia formal. Né? Embora o atual código tenha prestigiado o contraditório, este diga fulano, Beltrano, só funciona quando alguém tem capacidade de ouvir. Desembargador Ayub, com toda franqueza, eu acho que os magistrados, por várias razões, e eu sou um dos primeiros que destaca que isso não é propriamente uma atitude individual, é uma atitude sistêmica, não estão dispostos a ouvir. A qualidade dos pronunciamentos é pavorosa, é cada vez menor, deliberadamente cada vez pior. Há um culto à ignorância. Bom, talvez eu seja um nostálgico, porque eu ainda, acadêmico, me lembro quando fazia estágio de sessão de tribunal, os julgadores levavam os livros. Não havia nota, havia vários, Ponte de Miranda e tal, em cima da mesa. E se discutia um caso, julgavam, claro, em cada sessão, 3, 4 casos. Hoje
Hoje são... 400. Bom, hoje uma sessão, na minha Câmara, já há 11 anos, uma sessão típica tinha 450 processos. A Câmara de Direito Público. Isso aí Quer dizer, a quantidade sufoca muito o magistrado. E compromete a qualidade. Mas tudo isso, e compromete a qualidade, mas tudo isso é contra a aplicação das medidas, porque são tomadas sem o mínimo de reflexão. Exatamente. Mas pelo que eu estou entendendo, quer dizer, não é que o senhor seja contra as medidas. Sou contra! Independentemente de se bem aplicado, qualquer outra coisa. aí é um ponto de divergência. Perfeitamente. Eu entendo o ponto Sem de conviver na divergência, o senhor encontra-se filiado ao processo civil autoritário, quer torcer o pescoço do executado, quem sabe colocá-lo no pelourinho. Não lhe parece bom? Não me regozijo com essas coisas, mas eu acho que eu busco sempre, como Aristóteles, buscar um ponto de equilíbrio que está sempre no meio termo, entre os extremos. Tá certo? Então, eu ao mesmo tempo que concordo 100% com as colocações que o senhor fez aqui a respeito da aplicação prática desse dispositivo, que dentro da realidade dos tribunais leva a uma rotina de autoritarismo, de aplicação automática dessas medidas coercitivas, como se fosse a primeira via e não a última via para se socorrer num caso de frustração da execução. Eu concordo, realmente esse é um ponto de muito relevo. Mas eu acho... Não é esse o ponto. O argumento não é esse. O argumento é que, por definição, o que não está expressamente previsto nas suas consequências não pode integrar o processo civil constitucionalmente justo e equilibrado. Sim. É o ramo do direito público, as normas, a rigidez, portanto, porque no direito público, ao contrário do direito privado, não há opção. Só se pode fazer o que antecipadamente a lei permite. E para as partes, as consequências jurídicas dos seus atos ou das suas omissões, elas precisam estar predispostas. Não é o caso dos poderes atípicos, porque por enquanto nós falamos em apreensão de passaporte, de carteira nacional de habilitação ou cancelamento de cartão de crédito. Mas há tantos outros. Mas podemos confinar, quem sabe confinar o devedor. Há alguma proibição? Ao contrário, o 536 não. Parágrafo primeiro fala de remoção compulsória. Vamos remover o cidadão do seu lar, por que não? Mas aí não é uma... A Constituição diz apenas que é o asilo inviolável, mas isso é uma formulação inútil. Claro. Eu entendo que esses extremos devem ser evitados, coibidos ou até mesmo proibidos. Mas o fato de a norma ser mal utilizada não significa que ela não tenha virtudes, se bem empregadas. A norma é mal utilizada porque ela é má. Mas eu não vejo, por exemplo, inconstitucionalidade e não haver atipicidade. Por exemplo, as medidas cautelares atípicas. Hoje você já tem no sistema processual brasileiro regras que dão ao magistrado, e cada vez mais, o Código Civil recente, o de 2003, se eu não me engano é 2003, ele dá ao magistrado uma liberdade maior na interpretação da lei. O problema não vejo inconstitucionalidade nisso. O problema não está na estrutura da norma, que pode ser elástica e flexível. Está na essência dela. Exatamente. Posso só fazer porque qualquer tipo de concretização será ruim. Será... Há extremos. Não há extremos, é preciso admitir que o princípio da responsabilidade patrimonial, que o princípio da responsabilidade patrimonial vigora entre nós. A crise é dele, na verdade. E que nem todo processo é efetivo. Há processos que enfrentam barreiras práticas e políticas. Aqui é uma barreira política. Não é só do processo, professor. Pois então. Na natureza nós temos questões que são invencíveis. Exatamente. E nós temos que aceitar e conviver com isso. E o que eu acho, dos pontos que me preocupam nessas medidas coercitivas, é que elas me parecem uma maneira, inclusive, de burlar
como o senhor já falou, as garantias constitucionais e principalmente aquelas da impenhorabilidade. Porque se eu sou premida com uma medida coercitiva atípica, eu posso, e que está me afligindo de tal forma, e a minha família de tal forma, eu posso lançar mão, por exemplo, da impenhorabilidade do meu bem, da minha residência, e vendê-lo para poder me liberar dessa medida coercitiva. Quer dizer, é uma maneira transversa de violar garantias que estão no mesmo patamar, no mesmo código, através desse tipo de medida. O nosso único ponto de contato com o doutor Zé Roberto, eu me filio mais à sua linha, é de que é a tentação autoritária. Exatamente. De fato, isso às vezes funciona. Claro que funciona. Claro que funciona. Mas por uma questão de justo. princípio, não. Por uma questão de princípio, não pode ser assim. Professor, claro que funciona. Nós fomos juízes e quantas vezes nós não vimos em ações de execução de alimentos, o sujeito não paga, prende que 2, 3 dias depois ele se vira no dinheiro e paga. Então, agora, só que ali nós estamos lidando com o bem da vida, que isso compensa. E com uma ressalva expressa da Constituição que dá para prender o devedor de alimentos. Eu sempre sustentei que a prisão do devedor de alimentos deveria ser fechada. Eu nunca admiti a prisão domiciliar, a prisão albergue e outros sucedantes que não faz sentido, porque aí não há intimidação nenhuma. Claro. Mas acontece que do outro lado, o bem da vida permite que façamos isso. Agora, professor, existem... Claro. Abrindo aqui a técnica de ampliação do colegiado, eu entendo as duas posições, mas eu tento sempre conciliar. Eu entendi a sua colocação perfeitamente, e entendia do professor Zé Roberto também de igual forma. Mas eu digo, tudo não passa por uma necessidade de bem fundamentar a decisão, onde se demonstra, inclusive, que aquela medida coercitiva, mesmo que atípica, ela é proporcional para o caso em discussão? Vamos além. Tudo não passa de um problema de numerosidade dos litígios, porque se nós reduzíssemos, veja, a minha esposa, magistrada de carreira, em Arvorezinha, sua primeira comarca, lidava com 600 processos. Conhecia todos de cor. De tudo. Né? Crime civil, menores, enfim. Direito público, direito privado. Né? Era um peso grande para o magistrado iniciante, pela diversidade. Depois, quando ela foi juíza da 4ª Vara Civil, então já tínhamos 10 mil processos na 4ª Vara Civil. Então já era um número que ultrapassava todos os limites. Todos nós temos uma determinada capacidade de trabalho. Né? Eu posso afirmar que a minha não tinha sido atingida ainda quando eu me aposentei, mas seguramente seria atingido. Natural, né? Quantos processos o magistrado de segundo grau pode julgar bem? Alguns 100, outros 200, outros 300, outros 400. Mais 1.000, 2.000, 3.000. Nunca. Se receber 2.000 por mês. Então, se nós reduzíssemos o número de processos a um número que permitisse que a pessoa investida na função judicante examinasse os autos, vencesse principalmente consoante a idade, não um jovem magistrado, como eu estou vendo aqui, esse não tem esse problema, mas nós temos de ler os autos eletrônicos, porque é uma dificuldade, exige 2 telas, não é a mesma coisa. Que não são perfeitos. Claro, o sistema também vai evoluir e talvez melhore consideravelmente, mas por enquanto é ruim. Então, tudo isso se reduzisse a um número aceitável, bom, então nós poderíamos encarar as disfunções de forma diferente, mas não estamos discutindo disfunções. Nós estamos discutindo o mérito, nós estamos discutindo princípio, ou se quisermos, no meu caso, Roberto, estamos discutindo ideologia.
são duas concepções de processo diferentes. A tua e a minha. Não chegaria assim tão longe, né? Porque eu estudo com seus livros também. Mas eu sou um polemista. Eu sou um polemista e uma das principais tarefas do bom polemista é etiquetar o seu adversário, principalmente com uma etiqueta ruim. Mas eu estou sendo profundamente injusto. Mas eu estou sendo profundamente injusto com alguém que é tão amável e tão poderoso, né? Mas então, exatamente, eu acho que quem nos está assistindo agora tomou pé do problema. Tá? O que está atrás dessa discussão de medidas atípicas, prender passaporte, não prender passaporte, etc. É um problema mais profundo do que essa aparência. Com certeza. Agora, o que eu acho é o seguinte, é que há exageros, há situações extremas que revoltam o senso comum. E nessa atual conjuntura que a gente vive, com um anseio popular de efetivação da justiça, que hoje, aliás, é um princípio erigido ao status constitucional, tanto quanto os outros garantistas, que muitas vezes vêm em contraposição, eu acho que diante desse cenário, inclusive do ponto de vista legal constitucional, a gente tem que ter uma visão talvez mais abrangente no que diz respeito a essas medidas possíveis de efetivação da tutela jurisdicional. Eu não sou a favor desses extremos e nem de abusos de forma alguma, mas eu vejo uma situação específica, quer dizer, um exemplo. O devedor, que é muito comum, o sujeito que começa a ter dificuldade, não consegue pagar suas dívidas, a primeira coisa que ele faz é proteger seu patrimônio, é tomar medidas para ocultar os seus bens. Certo? Então, o devedor responde por uma série de dívidas, muitos deles até já com suas empresas declaradas judicialmente falidas, viajando no final do ano para esquiar. Isso a gente vê. Isso não estou falando aqui de uma hipótese apenas. Esse é um dos problemas das execuções proprietárias, a localização dos bens penhoráveis. Não. Nesse caso, seria constitucional uma atividade prática. Executar é uma atividade prática, da mesma maneira que eu sustento que na prisão do devedor, se o devedor alega que não tem recurso para pagar, não importa o motivo, bom ou mau, que o levou a ficar pobre. Eu dava o exemplo do jogo. O devedor é despedido, recebe as verbas rescisórias, né, vai para casa, dorme do lado da nova mulher, sonha com um bicho, sonha com um cavalo, vai no turf, para dar um exemplo de jogo legal, aposta todas as parcelas rescisórias, perde o dinheiro. Não tem dinheiro. O juiz deve prender esse homem? Execução é atividade prática, não adianta. Se isso estiver aprovado... Exatamente. Esse é o problema. Execução não é lugar para juízo moral. É satisfativa só. É uma atividade prática. Tem uma finalidade só, que é satisfazer o crédito. Exatamente. Essa discussão, há quem se deixe impregnar por juízos morais altíssimos. Eu já ouvi a esse meu argumento dizendo assim, não, tem que, justamente, que é a tua linha. Meu caro colega Dr. José Roberto, o professor Yachel, numa banca em Santa Catarina, porque esse é o tema da moda, né? Sim. A tese doutorada sobre isso, tinha sido meu aluno e orientando no mestrado, mas fez o doutorado em Santa Catarina, mas me convidou ainda, acho que a amizade se desfez, porque eu tive me convidou para participar do doutoramento. Bom, resultado, o Yachel, eu dei um exemplo, olha, se o devedor está em Aruba, banhando-se em águas tépidas, um lugar onde eu nunca fui, isso não vem ao caso. O que interessa é o seguinte, tem bens. Conseguimos localizar os bens. Nós não podemos punir o devedor por punição. Esse não é o juízo.
do devedor de Exatamente. alimentos é lá no crime. Tem que mandar as peças para o Ministério Abandono Público. material. Abandono material. etc. moral, Agora tem uma nova figura penal. exatamente. Eu não sei, Agora, não vejo pagar como punição alimento- propriamente, se é feito com medida. Por exemplo, ao invés de Não, mas no caso da proibir prisão do devedor é muito claro. o sujeito usar o cartão de crédito eternamente até pagar, porque pode ser que ele realmente não tenha dinheiro e não consiga pagar, talvez fosse o caso de limitar no tempo. Tá? Eu estou dando um exemplo da utilização comedida dessa alternativa legal, Desculpa interromper. que poderia viabilizar do ponto de vista constitucional, até sob seu enfoque. Desculpe interromper, porque já assinou pela. Há muito eu digo tempo. o seguinte, eu sempre usei essa terminologia. O direito se resolve no caso concreto. Tem que se examinar o caso concreto para se chegar a uma conclusão. Ele pode estar em Aruba e ter patrimônio suficiente. Agora, se ele não tem patrimônio, seria uma punição. Eu concordo, ou seja, é perfeitamente conciliável. Por isso que falei da fundamentação. Folgo fundamentou que nesse que caso estamos você- de acordo com a natureza da medida do devedor que passeia em Aruba, escondendo habilmente o seu patrimônio e sem pagar os seus credores. Ok, é uma punição. Né? É justamente contra isso que eu me insurjo respeitosamente. Claro. Bom, acho que esse debate foi bastante rico e bastante esclarecedor, mas infelizmente acabou o tempo do nosso terceiro bloco. Então vamos encerrar aqui e vamos partir para o último bloco.